Há um grande pensador alemão que eu aprecio imensamente, que muitas pessoas aqui gostam no campo da poesia, que é Goethe. O pensador, o filósofo alemão Goethe, ele foi capaz de coisas maravilhosas. Entre elas, criar uma conexão da filosofia com a vida, da filosofia com a botânica. Ele foi alguém que se interessou pelo Brasil de modo muito intenso, né? E é algo que vários pensadores na Europa deram atenção. Goethe é do século XVIII, uma parte do século XIX, mas teve muita atenção ao Brasil. Aliás, também aqui Feira é uma cidade que chamou a atenção, especialmente, né, do pensador francês Jean-Paul Sartre, que aqui esteve, veio visitar Feira, ele e a sua esposa Simone de Beauvoir, cá vieram no início dos anos 1960, né, e passaram um tempo conhecendo aqui esta cidade e região. O Sartre, que é conhecido por muitas coisas, mas uma delas tem a ver muito com você e comigo, quando ele dizia que não importa o que fazem com uma pessoa, o que importa é o que ela faz com o que fazem dela. Isto é, não importa se alguém faz algo contigo, o que importa é o que você faz daquilo que de você fizeram e, portanto, exerce tua autonomia, tua iniciativa. E Goethe tem uma expressão de uma simplicidade imensa. Ele dizia, se alguma coisa tem de ser feita, então que essa coisa seja bem feita. Olha que coisa! Se alguma coisa tem de ser feita, então que essa coisa seja bem feita. Nesta hora, vale, por exemplo, a possibilidade de nós nos lembrarmos de homens e mulheres que nesses 30 meses, por exemplo, se dedicaram pelo mundo afora e também no nosso país a fazer bem feita a nossa proteção, a fazer bem feito o nosso cuidado, a fazer toda uma atividade no campo das morsas de saúde que nos protegessem a ponto de nós estarmos 30 meses após o horror pandêmico que ainda persiste de um outro modo, estarmos aqui todas e todos nessa noite. Evidentemente, fazer isso hoje, 18 de outubro, que é o dia em que entre o mundo católico, especialmente, se lembra de São Lucas, um dos evangelistas, aquele que é entendido como sendo um médico, há várias menções dentro do texto religioso cristão, né, a vida de Lucas, e entre outras coisas, hoje é, como sabe, o dia da médica, o dia do médico, por conta exatamente dessa lembrança, né, relativa a Lucas. E é curioso também, porque uma das coisas boas é o quanto que pessoas se dedicaram a, tendo de algo fazer, fazê-lo do melhor modo. Claro, nós não cessamos ainda o tempo de cuidado, de cautela, de salvaguarda. Eu mesmo passo o tempo todo em que estou com outras pessoas usando máscara. Agora eu estou aqui no palco sozinho e eu o faço por uma razão, né? Todos os dias eu tenho contato com pessoas e isso permite que eu seja, novamente, por exemplo, capturado pelo vírus. Se uma gripe, que é aquilo que eu estou nesse momento, ela traz alguma dificuldade, né, para as minhas atividades, ela não impede de vez, mas o vírus da Covid faria com que eu ficasse 2 semanas sem nenhuma atividade. Por isso, quando eu estou em estado de convivência, eu uso máscara. Para quê? Porque se alguma coisa tem de ser feita, então que ela seja bem feita. E uma das coisas que tem que ser bem feita é a nossa capacidade de cuidado. E por que eu lembro isso? Porque no dia 18 de outubro do ano de 1915, isto é, há 107 anos, nasceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um dos mais estupendos artistas brasileiros. Ator, cantor, dançarino, um homem de 1,5 metro de altura, Grande Otelo. Grande Otelo, que muita gente teve a ocasião de ver em apresentações no cinema. Uma ou outra de nós teve a ocasião, como pessoa, de vê-lo em apresentações. Uma parcela de vocês o viu, né, nas versões mais antigas da escolinha do professor Raimundo, quando ele fazia, né, uma personagem que, quando chamado, dizia Quiqueres, né? E é interessante porque Grande Otelo, um homem de 1,5 metro que nasceu exatamente há 107 anos e que morreu em 1993 na cidade de Paris,
produziu arte de altíssimo nível. E uma das coisas mais maravilhosas feitas por Grande Otelo, alguém que quando representou, o fez do seu melhor modo, a tal ponto que ele é absolutamente admirado, né, dentro da arte brasileira, especialmente por quem tem mais idade, que portanto teve ocasião, né, de presenciá-lo em várias situações. O mais forte é que Grande Otelo, em 1969, ele participou de um dos filmes mais estupendos da filmografia brasileira, que é Macunaíma. Provavelmente poucas pessoas aqui viram Macunaíma no cinema, afinal quase ninguém aqui havia nascido em 1969, as mulheres nenhuma, uma parte dos homens sem dúvida já houveram nascido. E uma das coisas boas é que em 1969, faz tempo, o cinema lançou o filme Macunaíma. E Macunaíma, como sabe, é uma obra de Mário de Andrade, um paulistano que escreveu esse livro no ano de 1928. E esse livro, ao ser levado para o cinema, teve como seu intérprete central Grande Otelo. E há uma cena que se repete várias vezes no filme, que é uma cena que alerta você e a mim, porque a personagem feita por Grande Otelo no filme, que é o próprio Macunaíma, uma das coisas que ele mais faz o tempo todo, e aquele homem de 1,5 metro de altura, fazendo o gesto magrinho como ele era, é muito curioso e ao mesmo tempo muito convincente, porque quase todas as vezes que ele aparece, ele, Grande Otelo, encarnando ali Macunaíma, diz: ai, que preguiça! Ai, que preguiça! Preguiça de quê? De fazer alguma coisa. De ter de me esforçar. De ir lá, como lembrou o Pedro, tirar o leite da vaca. Ai, que preguiça! Vocês sabem, eu mencionava há pouco Lucas, né, um dos grandes nomes dentro do cristianismo na história, e uma das coisas mais fortes é que o passado, especialmente no século IV, o mundo cristão, ele organizou pecados capitais, isto é, os pecados mais brutos em relação à possibilidade de nós degradarmos, né, a nossa vida, chamados também de 7 pecados capitais. Aí eles deixaram de ter uma relevância e no século XIII, um dos maiores teólogos da história e filósofo, Tomás de Aquino, organizou de novo os 7 pecados capitais. A gente os encontra hoje na maneira como Tomás de Aquino, né, o fez. E um dos pecados capitais é a preguiça. Entendido aí, para quem tem algum tipo de fé, no sentido religioso, especialmente cristão, a preguiça é um pecado, porque é a preguiça de buscar o melhor na tua vida, a preguiça de buscar a salvação, a preguiça de buscar ser bom ou boa, a preguiça de buscar ser necessária ou necessário. Aliás, a palavra preguiça no nosso idioma, ela vez ou outra pode vir também na sua forma latina, que é assídia, e também se diz assédia em português com C, né? Não assédio com 2 S, mas assédia com C, se usava no latim assídia, um pecado capital. Pecado de quê? Ai, que preguiça! Preguiça de cumprir teu dever, preguiça de não ser relaxado ou relaxado, preguiça para não ser displicente, preguiça para não ser alguém que deixa de lado aquilo que, podendo fazer melhor, faz de modo pequeno, banal, fútil.